A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ricardo Costa e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo para compartilhar contigo um pouco daquilo que nós temos aprendido ao longo de todo esse tempo, né, com o nosso ministério. Hoje eu quero falar um assunto que ele é muito comum e é um dos assuntos que é uma das coisas que mais me procuram para perguntar sobre isso. E eu acho que isso vai mudar a tua vida. Se você que é pai, você que é mãe, ou até mesmo você que é filho, eu acredito que esse vídeo vai tocar em você. Mas antes, eu quero te pedir, eu quero que você se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho e se inscreva em nosso canal. Deixa seu like, compartilha com os teus amigos. Com certeza tem pessoas que vão ser abençoadas através desse vídeo, né? Dessa mensagem que eu quero compartilhar contigo. Veja bem, eu viajo o Brasil inteiro, já viajei por vários países do mundo e existe uma coisa que é comum nos lugares onde eu chego. Eu encontro muitas mães, muitos pais, que eles chegam muitas das vezes e falam assim: "Ô pastor, me ajuda, eu quero... O meu filho ele tá seguindo um caminho que não é o caminho que eu esperava que ele seguisse." Ou, pastor, me ajuda, eu quero que você ore pelo meu filho, porque o meu filho ele está seguindo um caminho errado, ele está às vezes no mundo das drogas, às vezes ele está na bebedeira, e eu quero mudar, eu quero que o meu filho ele tome outro rumo, mas eu não sei como lidar com essa situação. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse em oração acerca disso. Então veja bem, deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito plenamente que a oração ela muda, né? Ela tem o poder de mudar as coisas. Eu acredito nisso. Que a oração ela tem o poder de mudar coisas, de mudar decretos. Eu acredito. Então a oração é sim a primeira recurso que nós procuramos para poder tá mudando alguma situação. Mas veja bem, na oração, às vezes ela não traz, não é pela oração que vai mudar, mas muitas das vezes a oração ela vai te trazer o conhecimento. Deus ele vai te dar, por meio da oração, ela vai te dar o conhecimento, o caminho que você deve seguir para que essa situação ela mude. Então veja bem, as pessoas elas chegam para mim, os pais, mães, chegam pedindo oração pelos seus filhos que estão em uma situação crítica, né? Que estão caminhando, indo por esse caminho. Quase que, eu digo para você, quase que 90%, estou sendo generoso ainda, 90% dessas mães que elas vêm com os filhos nessa situação, geralmente são mães que criaram seus filhos sem a presença dos pais, né? Ou até tiveram um pai presente. E o filho está tomando um caminho totalmente errado, na bebedeira, nas drogas, fazendo coisa errada. E elas não sabem o que fazer. E elas começam a dizer que é o diabo que está agindo e tal. Mas vamos entender alguns princípios para você entender onde chegou e o que você tem que fazer para que realmente o teu filho ele mude de vida. Ou se o teu filho ainda for criança e você é uma pessoa que é uma mãe ou um pai que tem um filho pequeno, eu quero te trazer aqui um ensinamento que você vai aplicar na sua vida, na sua casa, para que não permita que o seu filho ele caminhe para isso. A Bíblia diz assim, que ensine a criança no caminho em que ela deve andar e mesmo depois de grande ela não se desviará deste caminho. Então, se a gente ensina a criança logo desde cedo o caminho que ela deve andar, um caminho bom, então ela, quando estiver grande, estiver adulta, ela não vai se desviar desse caminho bom. Mas presta atenção, a criança ela absorve e aprende tudo. Então, com certeza, o adulto de hoje ele está só colocando em prática aquilo que ele aprendeu quando criança. Então veja bem, eu gosto de dar um exemplo da minha vida. Eu não gosto de falar de ninguém, eu não gosto de dar exemplo da vida de ninguém, eu gosto de usar a minha vida como exemplo. Como todos sabem, já viram em outros vídeos que eu postei aqui no meu canal, eu conto um pouco do meu testemunho e eu digo que quando eu não nasci em berço evangélico. Então eu vim crescendo em berços
Ou melhor, eu vim crescendo no evangelho depois que eu me converti, mas eu não nasci em berço evangélico. E eu tive uma vida lá no mundo bem complicada. Eu tive uma história bem difícil, que era envolvido com muita bebedeira, com muita droga, com muita mentira, com muita promiscuidade, com tudo isso aí que você possa imaginar. Eu digo que eu era o gadareno, eu era o endemoniado quando eu era do mundo. E tinha isso daí. Comigo existia isso. Mas, e aí depois eu aceitei Jesus e a minha vida transformou. Mas para transformar, eu tive que entender algo, um processo nesse período aí. Nesse período de processo de mudança, eu entendi algumas coisas. A pergunta eu não tenho uma família ruim, a minha família era meio tradicional, fui criado com os meus avós. Entretanto, na minha infância aconteceram situações que formaram o meu caráter e quando eu cheguei à estatura de adulto, isso ficou muito evidente e eu acabei colocando em prática aquilo que eu aprendi quando criança. E preste atenção nisso, se eu fosse você eu anotava. Uma criança, ela não aprende pelo que você fala. Uma criança, ela aprende aquilo que você faz. Ela observa, ela retém aquilo e ela começa a praticar aquilo que ela vê o outro fazendo. Então veja bem, a minha mãe, ela não viveu como meu pai. Então logo em seguida assim, eles se separaram, né? E meu pai, eu não tive muito contato com meu pai. Ele foi construir outra família e a minha mãe ficou sem meu pai. Só que aí eu fui criado pela minha avó. A minha avó pegou e ela me levou, ela me registrou como filho dela, ela me adotou. A minha avó me adotou, né? Não houve nenhum problema não, foi a minha avó que quis. A minha mãe também morava com a minha avó. Depois a minha mãe, ela foi construir uma família, né, com uma pessoa. Mas enfim, a minha avó foi cuidar de mim. O meu avô, o esposo da minha avó, ele era alcoólatra, ele tinha um problema sério com bebidas. Depois de um tempo, o meu avô faleceu. Teve problemas com a bebida e faleceu. A minha avó, então, ela começou depois de um tempo um novo relacionamento. E essa outra pessoa que ela teve com outro relacionamento, essa pessoa também tinha problemas com alcoolismo. Era alcoólatra, era mulherengo, tinha problema com mentiras. Então ele tinha isso daí também. E eu, criança, crescendo e vendo a atitude, porque esses eram as referências de pai que eu tive. A minha mãe teve um outro relacionamento e essa outra pessoa com quem ele se relacionou também tinha envolvimento com bebida. E eu cresci vendo esse tipo de situação ali na minha casa e era comum. Com isso, vai formando a minha personalidade dizendo assim, olha, isso daqui é o que é para fazer. Mas isso a gente começa a pensar de forma inconsciente. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e mesmo depois de grande, não se desviará dele. Veja bem, a criança ela aprende aquilo que ela vê as pessoas fazendo. E eu como criança aprendi, formei o meu caráter, formei a minha personalidade assim. Só que uma vez que você encontra Jesus, uma vez que o Espírito Santo me pegou, então ele começa a trabalhar em mim e começa a haver uma mudança. A partir daí, o próprio Espírito Santo ele começa a colocar nos meus caminhos outras figuras paternas para que ele possa moldar o vaso, me moldar, mudar o meu caráter. Ele começa a colocar outras figuras paternas que cruzam o meu caminho. E essas figuras paternas que cruzaram os meus caminhos foram quem? Foram líderes, foram pastores, foram pessoas que me treinaram, foram pessoas que me ganharam para Jesus. E pessoas que a partir daí, o Espírito Santo ele me mostra e vê como eles agem, vê como eles se portam e a partir daí eu começo a me espelhar. A palavra de Deus se refere a nós, quando nós acabamos de aceitar Jesus, ele diz que nós passamos a ser filhos. E todas as vezes que você vê a palavra de Deus se referindo a nós como filhos, ele se refere a nós como filhos recém-nascidos e imaturos. Quando a palavra de Deus se refere a Jesus como filho, está se referindo a filho maduro, mas a nós é imaturo. E a palavra de Deus diz, inclusive, que Jesus ele espera que nós venhamos crescer
como filhos, venhamos crescer em graça, em conhecimento e em estatura espiritual e assim por diante. Então, Deus ele coloca essas pessoas, esses líderes, pastores, no nosso caminho para ser a nossa figura paterna, para que nós venhamos nos espelhar. Então veja bem uma coisa, ao longo da nossa vida, nós temos várias figuras de pais, várias figuras paternas que cruzam o nosso caminho para que possa formar nossa personalidade. Então às vezes você não é crente, você não vai em nenhuma igreja, e você é uma mãe que não tem o pai não mora junto contigo para fazer a formação do seu filho. Vou dizer uma coisa para você, e o filho ele precisa da figura paterna acompanhando para ter a formação dele. Então, já que você não tem o pai biológico ali perto, conecte ele com outra figura paterna. Como assim, pastor? Como é que eu vou colocar outro pai? Você vai colocar outra figura paterna. Entenda que ele não vai tomar o lugar do pai biológico. Não é isso. Mas você vai colocar ele conectado com outra figura masculina paterna, como um professor de escola, um professor de judô, o escoteiro. Enfim, eu não sei. O Senhor ele vai tocar no teu coração e vai conectar você. Ou até mesmo, dentro de uma igreja, colocar ele com conexão com o pastor. Uma outra coisa que precisa ser muito bem trabalhado na sua cabeça, você que é mãe, você que é pai, é o seguinte, hoje em dia acontece muito isso. As mães, os pais vão para a igreja, levam os filhos e glória a Deus, primeiro ano é uma maravilha. Glória a Deus, está fazendo a formação do primeiro amor, aquela coisa do primeiro amor, e você vai e tá uma maravilha. No segundo ano você integra as coisas da igreja, e aí você vai ser integrado a grupo de obreiros, grupo de evangelismo, aquela coisa. Só que é totalmente natural que nós que vivemos em comunhão, a gente tenha diferentes pensamentos. E vai ter um momento que a tua forma de pensar não vai ser igual à do outro irmão, ou até mesmo igual ao do teu pastor. E aí é que começa um outro grande problema, um segundo grande problema. As pessoas saem da igreja, chateados com o pastor, e vão para suas casas. E lá na sua casa, você que é mãe, você que é pai, você fica em casa falando mal do teu pastor, falando mal do seu líder. E o teu filho está lá e está ouvindo exatamente tudo. Aí quando o teu filho cresce, ele começa a entender e dizer assim, pastor não presta, eu não quero ir para a igreja. E aí você não sabe por quê, que ele cresceu na igreja, mas depois de adulto ele saiu. Às vezes você ficou tanto tempo falando mal do seu pastor, tanto mal do seu líder, que você colocou na formação lá do seu filho dizendo que nenhum pastor presta, que não é um lugar bom para ir. Então ele quer se ver distante. Então presta atenção, você quer que o teu filho cresça nos caminhos do Senhor sem se desviar dele, conecte ele com outras figuras paternas que o Senhor vai colocar no teu caminho. Se uma dessas figuras for um professor de judô, for um professor de luta, um professor de escoteiro, ou até mesmo o pastor da escola dominical, o pastor da igreja, então veja, não fale mal dessas pessoas, não fale mal delas na frente do seu filho, para que você não interrompa aquilo que está sendo feito, aquilo que o Senhor está usando, aquele instrumento que o Senhor está usando para a formação do caráter do seu filho. Assim, você vai ter o seu filho crescendo na presença do Senhor, com uma formação de personalidade de caráter, uma personalidade ilibada, um caráter ilibado. Tá bom? Queridos, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir, compartilha com alguém que você conhece, que sabe que precisa ser abençoado por essa mensagem. Quero te pedir mais um favor, clica aqui e deixa o seu like, deixa o seu joinha e se inscreve no meu canal, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.